Subtração. A subtração ela é usada quando precisamos tirar uma quantidade de outra, comparar a diferença entre duas quantidades ou completar quantidades. Na subtração, nós utilizamos esse sinal aqui, esse símbolo, que é chamado de menos. Então, eu tenho a operação no formato vertical, posso montá-la dessa forma, quando um número está embaixo do outro, ou no formato horizontal, quando um número está do lado do outro. Os números a serem operados numa subtração, eles recebem o nome diminuendo e de subtraindo. E o resultado dessa operação, ele recebe o nome de resto ou diferença. O minuendo, ele é sempre o maior número da subtração. O subtraindo é a quantidade que eu vou retirar do minuendo. E o resto ou a diferença é o resultado da minha operação. Para montar a conta de subtração, assim como a de adição, a minha unidade deve estar embaixo da unidade e a dezena embaixo da dezena. Resolvo primeiro a parte das unidades e depois a parte das dezenas. Diferente da adição, na subtração, a ordem das parcelas altera o meu resultado. Então, na subtração, eu sempre preciso colocar o número maior em cima. O número maior sempre precisa estar em cima, ok? Nesse exemplo que nós temos a operação aqui, eu tenho 36 menos 11. A gente já viu que o resultado vai ser 25. Vamos ver como que nós chegamos a esse resultado. 36 é o minuendo, o maior valor, e eu tenho que retirar, fazer menos 11, que é o subtraindo. 11 é o meu subtraindo, então eu vou retirar 11 de 36. Então eu começo pelas unidades. Nas unidades eu tenho 6 unidades que estão aqui, e eu preciso retirar, fazer menos 1. Então, retirando uma unidade das 6, eu vou permanecer com 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Já nas dezenas, eu tenho 1, 2, 3 dezenas, lá no meu primeiro número. E eu preciso retirar uma, fazer menos 1. Então, retirando uma dezena, eu vou permanecer com 2 dezenas. Então, por isso que o resultado da minha subtração ficou 25. 1, 2, 3, 4, 5 unidades e 2 dezenas. Na subtração, nós também temos as ideias. Então, nós temos as ideias de completar, retirar e comparar. Completar, eu vou verificar quanto falta, quanto a mais, quanto a menos uma quantidade tem da outra. Retirar, eu vou retirar uma quantidade de outra. E comparar, eu vou determinar a diferença entre duas quantidades. Então, vamos ver um exemplo de cada uma das ideias. No exemplo 1, Breno tinha 8 figurinhas e ele perde 5 no jogo. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, vamos ver. Aqui são as 8 figurinhas de Breno. Se ele perde 5, então ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5. Com quantas figurinhas o Breno ficou? Com 3. Então, essa é uma ideia de retirar, porque eu vou retirar uma parte de uma outra quantidade. Então, aqui está a operação 8 menos 5. Ficou 3. E a resposta, então, ele ficou. Então, essa é uma ideia de retiro uma quantidade de outra. No exemplo 2, Morgana já encheu 5 das 12 garrafas de água. Quantas ainda ela precisa encher? Então, olha só, aqui tem 5 garrafas que a Morgana já encheu. Então, ela precisa encher 12. Então, a gente vai enchendo as garrafas até completar 12. Então, eu vou ter lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quantas? Essas aqui são as 5 que ela já encheu. Para ela completar as 12, quantas que ela precisa encher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ela ainda precisa encher.
Então, essa é uma ideia de completar, porque eu vou completar o número que está faltando aí de garrafas para ela encher. Então, eu tenho a operação, que eu pego sempre o número maior em cima, que é 12 que ela precisa encher, vou fazer menos o número que ela já encheu, que é 5. O resultado, como a gente já viu, é 7. E isso é o número que falta para ela encher. Então, a Morgana ainda precisa encher 7 garrafas. No meu exemplo 3, Micaela tem 7 livros e a Dandara tem 4. Quantos livros Micaela tem a mais do que Dandara? Então, olha lá, a Micaela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. A Dandara tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou comparando para ver a quantidade de livros que a Micaela tem a mais do que a Dandara. Então, ó, aqui elas têm igual, 1 e 1, aqui tem igual, aqui tem igual e aqui tem igual. Os que sobrou aqui, ó, é o número de livros que a Micaela tem a mais. Então, a Micaela tem 1, 2, 3 livros a mais do que Dandara. Então, essa é uma ideia de comparar. Eu estou comparando para ver quem que tem mais livros ou quem tem menos, quantos a mais e quantos a menos. Então, aqui tem a minha operação com o número maior em cima, 7 menos 4. O resultado é 3. Então, Micaela tem 3 livros a mais do que Dandara.